E o trabalho que já era decadente e tinha o Grenal como a última alternativa de salvação, vejam só, não se salvou. Muito pelo contrário, o Internacional perdeu para um time ruim dentro do Campeonato Brasileiro e que tem todos os seus defeitos sendo analisados ao longo do ano, que é o time do Grêmio. O Inter foi inferior ao Grêmio durante os 90 minutos. Conseguiu competir em gols, em penalidades que surgiram muito mais de falhas do adversário do que de méritos do Internacional. E ainda assim, mesmo com um jogador a mais, durante bons minutos na segunda etapa, perdendo a partida, o Inter se mostrou um time com dificuldades para criar, com dificuldades de individualidades decidirem e, acima de tudo, fragilidades defensivas. Tudo isso cai na conta do trabalho do técnico Roger Machado, que poderá ter um fim em breve. Tudo sobre o fiasco colorado, perdendo o Grenal em casa, tendo um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo e sendo inferior ao fraco time do Grêmio, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente, o Inter perdeu por 3-2, o Grenal de número 448, e é um Grenal que grita aquilo que já estava sendo dito há algumas semanas e que a direção do Internacional não queria aceitar. O Grenal, ele traz escancaradamente que tudo aquilo que vinha sendo falado a respeito do trabalho do técnico Roger Machado era um fato, era uma verdade, e que não seria corrigido através de uma supermobilização para o Clássico Grenal, ou muito mais através da fé que a direção depositou em cima da, de fato, competência e qualidade que o Roger tem. O trabalho, ele é ruim. O trabalho já estava sendo ruim ao longo das últimas semanas. E o trabalho em uma semana Grenal de mobilizações, de conversas, de reuniões, de expectativa de confiança, de direção levantando a bola do trabalho da comissão técnica, não foi suficiente. O Inter, de novo, foi o mesmo Inter com os defeitos de Inter apresentados nos últimos jogos. Foi inferior a um fraco time do Grêmio e mereceu perder dentro do estádio Beira-Rio. E a derrota, ela precisa ser contada pela fragilidade defensiva. O Inter teve um primeiro tempo equilibrado, nada mais do que isso na primeira parte do jogo, conseguiu, através do seu lado esquerdo de ataque, assustar o Grêmio, como o Grêmio, através do seu lado esquerdo de ataque, também assustava o Internacional. E o Inter conseguiu um gol, através da qualidade desse lado esquerdo de ataque. Uma jogada do Bruno Tabata para o Bernabei ganha o lance e é derrubado por um afoito Eric Noriega dentro da área. Pênalti bem marcado que Alan Patrick bateu para fazer 1-0 e dar uma vantagem que ali poderia mudar o ânimo da partida e fazer com que o Inter se transformasse naquilo que não era até então. De fato, dono do jogo. Mas não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi de novo se sobressair a fragilidade defensiva do trabalho do técnico Roger Machado. Pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, um carnaval. William e Marlon deitaram e rolaram para cima de Bryan Aguirre. E o Marlon, absolutamente livre, acertou um belo cruzamento para Carlos Vinícius. Também absolutamente livre no meio da defesa do Internacional. O atacante do Grêmio finalizou de cabeça, livre, e contou com outra falha de um jogador que está devendo nos últimos jogos. Sérgio Rocher teve a mão frouxa. E o Grêmio empatou o jogo em uma falha clara do goleiro uruguaio. O primeiro tempo acabou no 1-1, onde o ânimo do Grêmio ele era melhor, porque o Grêmio havia sido melhor na partida do que o Internacional. O Grêmio teve a sua estratégia melhor cumprida do que a estratégia do Grêmio. E aí vem um lance no segundo tempo, onde acontece o pênalti. Uma jogada pelo lado direito, onde o Bryan Aguirre consegue levar a vantagem. Ela sobra para o Carboneiro, que perde um gol incrível, mas no VAR a arbitragem constata o toque de mão do Noriega dentro da área, o que resultou no pênalti que, de novo, o Alan Patrick bateu para fazer o 2-1. Mas isso não foi uma vantagem do Internacional, porque de novo surgiu a fragilidade defensiva do trabalho do técnico Roger Machado. A fragilidade defensiva que a comissão técnica tanto contesta que exista e que hoje de novo se escancarou diante do torcedor e de todo mundo que assistiu a partida. Uma cobrança de escanteio em um momento onde o Inter tinha a absoluta obrigação de controlar o jogo pelo anímico do Beira-Rio, pelo gol que havia feito.
cruzamento de escanteio no meio da zaga do Internacional, onde o André Henrique bota a cabeça na bola para empatar o jogo de novo. Pensa, o Inter para e bigornas para fazer os gols e leva com uma facilidade que irrita o torcedor. Vem o intervalo, na segunda etapa o Inter começa um pouco melhor, mas falha na criação. Tem uma bola do Borré, que para variar perde o gol, o centroavante de 2 milhões de reais por mês do Internacional, que não decide jogos. De novo, teve uma bola do jogo, num cruzamento do Bryan Aguirre, ele chega na frente para finalizar e bota para fora. De novo, o Inter não pode contar com o seu atacante decisivo de 2 milhões de reais por mês, que não é decisivo. E aos poucos, o Grêmio começa a especular contra-ataques e na primeira mexida do Mano, onde ele coloca pontas mais rápidos para justamente espetar nestes contra-ataques, o Inter leva o gol. Em uma falha do Juninho, que perde para o Alisson na individualidade, o garoto acabou saindo na cara do goleiro Rocher, tocando para o fundo do gol e fazendo o 3-2 para o Grêmio. Desespero do lado vermelho, que coloca uma pressão muito mais na base do abafa do que da organização. O Inter começa a ter a posse de bola porque isso agradava ao time do Grêmio. E aí vem o lance. O Arthur é expulso, e justamente expulso, por uma entrada temerária que ele deu no Carboneiro, uma entrada por trás absolutamente passível de expulsão. O Inter jogou por mais de 15 minutos com um jogador a mais e não conseguiu furar a defesa do Grêmio. Faltou criatividade, faltou poder de fogo para os seus atacantes, era só bola à área, a única alternativa que surgiu para o Internacional, porque além de uma defesa que é frágil, o Inter tem um ataque pouco criativo. E de quem é a conta de tudo isso? É do Roger, é do trabalho que vem sendo ruim, que tinha como última alternativa de salvação o clássico Grenal. E a partir daí, o Inter tentou, mesmo com um jogador a mais, desesperadamente ir para frente, se iguala porque o Bernabé, para matar um contra-ataque, leva o segundo cartão amarelo e é expulso. E aí o Inter tenta, na base do abafa, ainda empatar. E no apagar das luzes, teve a oportunidade. Bryan Aguirre é derrubado na área por André Henrique e o pênalti é marcado de novo pelo Marcelo de Lima Henrique. De fato foi pênalti. Só que convenhamos, gente, se o Inter empatasse o jogo, a gente até poderia dizer que isso salvaria o emprego do Roger, mas o que a gente viu não ia se apagar com o resultado. A atuação medíocre que o Inter apresentou dentro de campo não ia apagar com o resultado de empate. E o Alan Patrick errou. O Alan Patrick bate o pênalti na trave, fazendo com que a derrota fique escancarada da maneira com que ficou escancarado os defeitos. E os defeitos ficaram escancarados do trabalho do técnico Roger Machado. Eu não sei se a direção vai ter condições de fazer aquilo que se quer, que é manter o técnico Roger Machado. Eu não sei se a direção vai ter condições depois da derrota em um clássico Grenal do jeito que foi hoje dentro do Beira-Rio. Mas hoje ficou absolutamente claro aquilo que a gente já sabia. O trabalho, ele acabou e é muito difícil que se recupere daqui pra frente. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente volta com toda a repercussão dessa derrota colorada no Grenal. Beijo!